Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus, quando o milagre parece tardar. A esperança revelada em João, capítulo 11. Jesus é a ressurreição e a vida, a fé que permanece mesmo diante da dor. E nesse capítulo, o Evangelho de João, capítulo 11, nós temos aqui a descrição de um dos acontecimentos mais emocionantes e poderoso do ministério de Jesus, a ressurreição de Lázaro. Lázaro era irmão de duas mulheres mais próximas de Jesus, Maria e Marta, de Betânia. Eles moravam em Betânia e tinham uma relação de amizade profunda com Jesus. Quando Lázaro adoece, suas irmãs enviam uma mensagem a Jesus pedindo ajuda. Mas algo inesperado acontece. Jesus não vai imediatamente, ele permanece ainda alguns dias onde ele estava. Para quem observava a situação, parecia atraso. Mas Jesus explica aos seus discípulos que aquela situação serviria para manifestar a glória de Deus. Então, meus irmãos, precisamos entender o momento de Jesus chegar em nossos desafios, em nossos momentos de dores, e não questionar, não ficar brigando com Jesus porque ele chegou tarde. Vamos à nossa leitura, nosso momento de ler a palavra. Espero que já esteja com sua Bíblia, já esteja com seu caderno de anotação, para que possamos ler a palavra juntos e também aprender, trazer para a nossa vida aquilo que Deus quer compartilhar conosco. Hoje vou compartilhar a minha tela com vocês para que você leia junto comigo a palavra. João, capítulo 11. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor,
Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para ali chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em seu espírito e perturbou-se. E disse-lhe: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede quanto o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, te dou graça por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis nem considerais que nos convém que o homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros: estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora,
Os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Aqui terminamos a leitura do capítulo 11. Quero trazer para você esse momento de conversarmos sobre esse texto, quando Jesus finalmente chega a Betânia, o momento da dor, o momento em que ele encontra com as mulheres. Lázaro já tinha sido sepultado há 4 dias, conforme Marta diz a Jesus. Quando ela vai ao encontro de Jesus, ela expressa essa dor, mas também sua fé. Ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabe que Jesus poderia fazer algo. Então, Jesus declara uma das afirmações mais profundas do Evangelho. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta declaração revela o poder que Jesus tinha. Ela revela que ele não tinha limite, ele não era limitado ao tempo, às circunstâncias e até à morte. Quando Jesus vê o sofrimento de Marta e Maria e das pessoas ao redor, Jesus chora. O texto diz: Jesus chorou. Esse é um versículo mais curto da Bíblia, mas também um cheio de profundidade, de sentimento. Jesus, como ser humano, sentia e ele chora. Ele entende toda a dor que está ali. Ele mostra que não é indiferente à dor humana, ele participa do sofrimento, ele sente compaixão, ele se aproxima da realidade humana, da minha realidade, da sua realidade. Diante do túmulo, Jesus pede que removam a pedra. Mesmo diante da dúvida, de Marta, ele insiste. E aí ele levanta os olhos ao céu e clama. Ele pede ao Pai em voz alta. Ele fala: Eu estou orando, não por mim, mas por todos que estão aqui, para que todos vejam. Lázaro, vem para fora. O impossível acontece. Lázaro sai, ainda envolto em faixas, mas estava vivo. Esse milagre se torna um dos maiores sinais do poder de Jesus e também marca um ponto decisivo do conflito entre ele e os religiosos que passam a planejar ainda mais a sua morte. Em todos os livros, em todos os capítulos, nós vemos a intenção dos religiosos de matar Jesus. Nesse texto, os principais ensinos que podemos tirar para a nossa vida é que Deus pode agir, mesmo em situação impossível. Eu não sei que situação está acontecendo na sua vida, mas eu sei que Deus pode intervir, eu sei que Ele pode agir. O tempo de Deus não é o meu e nem o seu. Jesus espera um tempo. Ele diz: não é agora, é daqui a pouco, para que a glória de Deus seja manifestada. Jesus se importa com a nossa dor, não é porque ele não se importava com a dor de Marta, de Maria e das pessoas ali e Lázaro. Não, ele se importa, mas ele sabia o que ele podia fazer. A fé verdadeira permanece mesmo quando entendemos que muitas das coisas estão perdidas, como era essa situação. Talvez para muitos não tinha mais jeito, mas Jesus estava ali. Jesus é a autoridade sobre a morte. E ele estava lá na hora necessária, no tempo certo, no momento certo. Como aplicar isso em nossa vida? Como você pode aplicar isso em você? Nem sempre compreendemos o tempo de Deus, mas podemos confiar que Ele sabe o tempo certo e como Ele vai agir já é com Ele. Mesmo quando parece que tudo já terminou, Deus ainda pode escrever novas histórias sobre aquilo que está nos acontecendo. A fé não depende apenas das respostas imediatas que desejamos, mas da confiança de que Deus continua sendo Deus e que Ele não deixa de ser Deus e que Ele vai agir na hora correta. Aquilo que parece morto na minha vida, na sua vida, pode ser restaurado pelo poder que existe em Deus. Quero deixar para você algumas sementinhas.
Confie em Deus, mesmo quando a resposta demorar. Leve suas dores a Ele em oração. Diga para Ele, fale de forma clara. Acredite que Ele pode transformar suas situações impossíveis, porque Ele pode. Lembre-se de que nenhuma situação está fora do alcance do poder de Deus. Todas elas Ele tem controle, todas elas Ele sabe como agir. Só que às vezes as respostas não serão do jeito que eu quero, mas do jeito que Ele sabe que vai me trazer para um melhor lugar. Quando Jesus chega, aquilo que parecia definitivamente perdido, volta à vida, volta a viver. Que Ele te abençoe, que na sua casa exista vida, que na sua casa exista o lugar de espera, de confiança, de fé, de entender que Ele vai agir na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar. Que o tempo dele seja respeitado na sua vida porque ele age, mas às vezes nem sempre ele vai agir como eu espero. Que ele te abençoe em tudo e que você possa escolher vir caminhar conosco nos nossos grupos, no projeto, na comunidade e crescer junto conosco, não só lendo a palavra, mas aprendendo também a aplicar na sua vida. Muitas coisas eu não sei, muitas coisas eu aprendo junto. Vem aprender junto conosco. Fique aqui embaixo, ó, faz a sua inscrição na comunidade Coragem, no projeto Coragem e venha aprender mais sobre você, sobre a sua vida e sobre como linkar isso com a sua vida pessoal, emocional, relacional, espiritual. Tudo isso é possível. Tem muita coisa que não sabemos, então precisamos aprender. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.